nós vamos lidar com a questão da amizade numa perspectiva bíblica que envolve questões sociais, questões de experiências da gente. Mas só para deixar claro uma coisa aqui, antes da gente começar a conversar, para valer, turma, isso daqui não é um sermão, tá? É uma conversa, então, se você quiser interromper, viu, Simone? Pode interromper, pode conversar, pode fazer pergunta. É realmente, eu estou trazendo para vocês reflexões que estão no nosso coração, estão no meu coração há algum tempo, nas nossas conversas lá em casa. E não tem como ser exaustivo no que eu vou trazer aqui para vocês hoje, mas é começar a lidar com um tema que é fundamental para qualquer relacionamento humano, que a gente queira que tenha algum aprofundamento, mas especialmente no casamento, né? A questão da amizade, a gente vai definir já o que é amizade bíblica ou teológica ou dentro das escrituras, mas a amizade ela é um daqueles aspectos do casamento que se perpetua. Dos vários tipos, digamos assim, de amor e de afeição e de paixão que a gente pode ter no casamento, alguns vão mudando e eventualmente diminuindo a sua força, até com a idade, né? Nós temos nossos anciãos aqui na igreja, né? Às vezes você vai vendo que até o vigor vai diminuindo, mas outros aspectos do amor podem e deveriam crescer, e a amizade, conforme a gente for definindo aqui, é uma dessas que a gente quer e deveria experimentar um crescimento ao longo da vida, né? Só para vocês saberem, aqui na nossa igreja, então, nós temos tido reuniões de casais 2 por semestre, esse é o planejamento desse ano, mas no segundo semestre eu estou pensando em ter na igreja, já está praticamente decidido, eu só não tenho ainda a grade horária, mas na escola bíblica aqui da igreja, domingo às 9h30, nós vamos discutir relacionamentos e muito dos relacionamentos familiares. Casamento, educação de filhos, conflitos, perdão e outros relacionamentos talvez. Ainda vou montar esse currículo, mas está dentro do planejamento do ano. Então isso é uma conversa que começa hoje e vai continuar para o pessoal da igreja, para vocês que são nossos convidados, se quiserem estar aqui também. É uma conversa que é recorrente na vida, porque casamento, relacionamento são coisas que a gente tem que trabalhar. Não é algo que vem pronto, muitas vezes começa muito bem, às vezes nem bem começa. E depois ele passa por suas turbulências e nós precisamos normalmente de ajuda externa da palavra de Deus para a gente começar a trabalhar melhor as questões do relacionamento conjugal. Então, o tema de hoje é essa amizade dentro aqui do casamento, e eu trouxe para vocês algumas propostas bem interessantes até, de definições que existem por aí do que é amizade, e depois a gente vai chegar numa definição bíblica a partir de um manual e a partir também do que eu tenho estudado nos últimos tempos aí. Então, por exemplo, a primeira definição eu achei muito interessante, que os filósofos gregos, se você pegar Aristóteles, Platão e não é um filósofo, mas Cícero, são pessoas que lidam com esse tema e divergem, mas observa que a questão da amizade, não necessariamente no casamento, para Aristóteles não tem que ver com casamento, para Platão tem, são temas que estão na boca do povo. Então olha como o Aristóteles ele menciona, isso está num paper da PUC, se eu não me engano, Paraná, e ele menciona uma citação de Aristóteles aqui: toda arte e toda investigação, bem como toda ação e toda escolha, visam a um bem qualquer. E por isso foi dito, não sem razão, que o bem é aquilo que as coisas tendem. Embora ele não use a palavra amizade aqui, se você estudar um pouquinho da perspectiva aristotélica do que é amizade, ele vai definir, olha que interessante, vai estar na nossa definição teológica depois. Amizade é buscar o bem do outro. Então esse conceito de que eu quero o melhor de alguém, que pode ser o cônjuge, pode ser alguém de fora, mas tem que ver com algo em favor de outra pessoa, que é também uma das definições, até bíblicas, do amor. Então não estou dizendo que Aristóteles faz teologia, estou dizendo que até uma pessoa da filosofia grega, lá antiga, começa a perceber aspectos que Deus graciosamente derramou sobre a humanidade, que é, na amizade, buscar o bem do outro.
nós temos aqui o Cícero, ele coloca, né, essa é a frase dele, esse é o comentário desse artigo, né? A figura do amigo é um espelho no qual nos encontramos. Com o amigo falamos como se falássemos a nós mesmos, com o amigo comemoramos nossas alegrias e com ele sofremos igualmente. Ele está tratando aqui de uma experiência comum, que é a amizade. Você vive experiências espelhadas. O amigo, ele chora quando a gente chora e o amigo se alegra quando a gente se alegra. Você já perdeu uma amizade que você está mal e você percebe que a pessoa gostou, né? Então é essa perspectiva também lá de um camarada que não é cristão, mas que tem uma percepção de que na amizade essas reações do outro às nossas dores e alegrias, elas importam, ok? Tem esse teólogo aqui do século XII, eu gosto demais dele, demais. É um dos grandes teólogos da história da igreja e ele trata também na sua Suma Teológica, na sua obra de teologia sistemática, ele trata do tema, ele tem um capítulo sobre amizade. Interessante, né? Você pensa em teologia sistemática, vai lidar com os grandes temas da teologia, mas ele fala de amizade. A amizade permanece nesse plano de relações sociais, designando antes a atitude geral de amabilidade e afabilidade. É a cortesia plena de atenção, tornando mais fácil, se não mais alegre, o viver junto. Não é legal quando você está com amigos? Fala, vamos comer uma pizza, vamos fazer um churrasco, Glaucio, né? Traz um colorido para a vida. E São Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, percebe isso. Ok? Então, são visões que tem lá fora, mesmo sendo a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, ele não está tratando de teologia aqui, mas agora sim eu quero tratar com vocês a partir de um dicionário e depois a definição que eu tenho do que é amizade, que nós vamos usar aqui na nossa conversa aqui. O Wayne, nesse dicionário de ética cristã, ele vai dizer o seguinte: a amizade é, na verdade, uma das espécies, é isso que ele quer dizer, de amor. Quer ver, eu não tenho a menor ideia do que significa, tá? Vê, você sabe, Jonas? Não, também não. Então, quer ver, né? Oi? Você quer ver? Quer ver que é isso? Quer ver? Um amor é de caráter eminentemente espiritual. É uma relação entre os homens no mais alto nível de pessoalidade. O que ele está dizendo aqui? A amizade é uma expressão de amor que não envolve necessariamente aspectos físicos, mas uma comunhão de alma. Nas escrituras, esse tipo de terminologia é usada na escritura. Por exemplo, quando Davi e Jonatas se mostram como amigos, é dito literalmente que a alma de Davi ou de Jonatas, a alma de Davi se apegou a Jonatas e vice-versa. Porque essa alma fala, cara, é um grande amigo. E é uma forma de amor. Inclusive no Novo Testamento, há um verbo que é traduzido por amar, que é traduzido por amar junto com o verbo ágape, que todo mundo conhece e tal, fala-se muito na teologia, mas quando você observa o uso do outro verbo, que é traduzido por amor de amigo, filéu, os dois verbos têm o mesmo sentido na maioria dos textos. Então há um verbo grego em que nós temos usado para Deus inúmeras vezes, ilustrando esse amor de comunhão de alma, um amor espiritual, que é o amor de amigo. Okay? Mas a definição que eu quero usar com vocês, e com muitas ressalvas, porque fui eu que fiz, a partir dos versículos que nós estudaremos e outros que eu não vou trazer aqui, é essa aqui. O que é PWF, Marlene? O que é PWF? Isso, então, quer ver? Isso. É uma relação de proximidade, às vezes de grande proximidade, que promove o bem de ambas as partes nessa relação. Não é só um. As partes, pode ser ambas ou pode ser múltiplas partes. Mas olha que interessante, nas escrituras a amizade tem que ter na sua base a justiça e a verdade. O que eu estou dizendo? Os amigos se juntam para assaltar um banco, isso é formação de quadrilha. Não é? Ou associação criminosa. Então, para ser amizade nas escrituras, tem que
visar o bem do outro e tem que ter elementos absolutos de justiça e de verdade. Ah, eu minto. Não é amizade. Ah, eu engano. Não é amizade. Eu passo a perna. Não é amizade. Não é? Um oprime o outro. Não é amizade na Escritura. A amizade tem esse caráter de buscar o bem da outra pessoa e de forma a estar fundamentada, alicerçada em princípios de justiça e de verdade que vêm das próprias Escrituras e da relação com Deus. Esse é o conceito que nós vamos trabalhar aqui, ok? A partir de alguns elementos que compõem essa relação. Só explicar aqui rapidinho cada item que eu coloquei ali. Proximidade, então, é interessante, né? Quando a gente menciona relações sociais que nós temos, eu falo assim, um amigo meu, e aí se a gente pensar, amigo, são muitos. São muitos. Quantos amigos você tem? Já pensou? Amigo. Amigo para valer. Quantos? Normalmente, vê se eu estou certo, cabe numa mão. Não uma mão fruta, uma mão. Né? E às vezes sobra dedo, não é isso? Porque a gente tem muito colega, a gente tem irmão da igreja, a gente tem familiar, mas amigo, então aí está a proximidade. É um nível de proximidade que nós normalmente não temos com todo mundo. Segundo, né, então é uma relação dessa proximidade, o bem, a amizade, e como é uma expressão do amor de Deus, ela visa sempre algo positivo. Nas Escrituras a gente define amor assim. Amor é buscar o bem do outro. O amor é sempre outrocêntrico. Como o filéu é uma espécie de amor, ele busca o bem do outro. O filéu, que é esse verbo grego que é traduzido como amor de amigo. E nós temos a questão da justiça e da verdade, que são esses fundamentos de uma amizade bíblica. Tem algumas referências que você pode olhar depois, se você quiser, em que eu fundamentei aqui para a nossa definição. Com essa definição em mente de que nós vamos lidar com relações de proximidade que promovem o bem e baseadas na justiça e na verdade, agora nós vamos aplicar isso daí ao relacionamento conjugal. Pensa comigo. Dentre todas as pessoas que existem nesse mundo, nessas 8 bilhões de pessoas, qual deveria ser a pessoa que tem a maior proximidade, a quem nós deveríamos promover o bem maior e que nós deveríamos ter uma relação mais baseada em justiça e em verdade? Pensam comigo. Qual é? Reunião de casais, qual é? É o casamento. É possível ter amigos fora do casamento? É possível. No nível do casamento? Jamais. É no casamento que nós temos essa relação de proximidade inigualável. A Bíblia fala que são um. Em que nós deveríamos promover o bem, cada parte para o outro, e esse relacionamento deveria ser baseado na justiça e na verdade. Então, isso que é a definição que eu teria de amizade no casamento. E eu quero trazer para vocês, podia ter inúmeros, ok? Eu escolhi 4 elementos que compõem essa relação, ok? Que tem que estar presente nessa relação. Para que serve a amizade no casamento? Por que tem essa relação de proximidade? E eu quero começar lidando nesse texto aqui. O primeiro elemento está nesse texto que está aqui. Esse texto, Gênesis capítulo 2, Deus cria o mundo, cria as coisas criadas, de repente cria o homem. Então cria planta, cria bicho, cria peixe, cria passarinho, cria árvore e cria o homem. Um homem, sexo masculino. E aí vem esse texto aqui. Está lá o homem em comunhão com Deus, com os bichinhos lá. E olha que interessante. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, olha lá, todos os animais do campo, todas as aves do céu,
trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então tá lá, Deus vem cá e fala, ô Adão, tá aqui ó, os bichinhos para você dar nome. Deu nome o homem a todos os animais domésticos. O cachorro, o gato, né? Passarinho, né? Molly, Isabelê, Kate Williams, que são os meus, né? As aves do céu e a todos os animais selváticos, leão, leopardo e tudo mais. Olha agora. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Esse texto aqui mostra para mim algo que só a amizade dentro do casamento consegue promover. Não é bom que o homem esteja só. Olha aqui. Primeiro elemento que um casamento traz na sua parte da amizade é o elemento da companhia. Companhia. Olha que interessante esse texto. Disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Olha que interessante. Está lá Deus, ok? A gente usa o triângulo como símbolo de Deus por causa da Trindade, mas é um símbolo imperfeito, é só uma representação, tá bom? Não, é só para... Triângulo tem 3 pontos, mas não vamos fazer teologia, é só um triângulo que representa Deus. Deus, ele cria Adão, o homem, e cria os animais. Olha lá, o cavalinho, o boi, a ovelhinha e a Zabelê, né? Que é o meu cachorro. Olha que interessante. Como que Deus está na sua existência? E olha como que o homem está na sua existência. O homem se relaciona com Deus. Relação perfeita, do homem não tem pecado aqui, está tudo bonito. O homem se relaciona com os animais. E tudo perfeito. Ele manda, os animais obedecem. Não é legal isso? Olha, ele tem um criador e ele tem domínio. É bom quando o animal obedece, não é bom? Nossa. Eu tenho meu cachorrinho lá. Rapaz. Ela olha para mim e ela entende, eu vou zoar tudo. Não. Ela brinca de brigar comigo o tempo todo e manda parar e não para. Como é bom nesse momento aqui, Adão fala para o leão, shh. E leão, sim senhor. Não. Mas olha que interessante. Quando ele cuida do cavalinho, domina o cavalinho, tem a égua lá. Quando Adão está olhando o touro, tem a toura lá. Né? Tem o carneiro, tem a carneira. Tem o cachorro, tem a cachorrinha. Aí está vendo, espera aí. No animal tem uma relação horizontal. E quando ele observa quem Deus é, também tem uma relação horizontal na Trindade. O Pai se relaciona com o Filho, que se relaciona com o Espírito, são 3 pessoas, uma essência. O que está faltando nesse gráfico aqui? Qual que é o único ser que não tem relação horizontal? Observa aqui. Turma, existe um aspecto da natureza humana, dessa questão de companheirismo, que nem o próprio Deus vai suprir nessa existência. A relação vertical é perfeita. A relação de domínio é perfeita. Mas relação vertical, diz o texto, não é bom que o homem esteja só. Falta uma relação horizontal. Falta a ideia da companhia. E é interessante, turma, que eu tenho visto ultimamente, conversando especialmente com alguns idosos, mas não só. Eventualmente, vida pastoral, te atende muita gente aqui e ali, conversa com muita gente. Você vê, às vezes, pessoas reclamando do seu cônjuge. E às vezes, pessoas até idosas, você fala, rapaz, já podia ter passado dessa fase. E eu penso comigo, puxa, essa pessoa não sabe o que está falando.
Lá no condomínio, na Palavra da Vida, onde eu moro, eu caminho vários dias. Alguns de vocês eu vejo, outros não. Né? E tem 2 senhores que caminham lá, que eu fiz amizade. Né? Então, um deles, ele prestou serviço para mim há algum tempo atrás, e eu fui buscar o serviço que ele fez. Ele trabalha com determinada coisa, e eu fui na casa dele buscar aquilo que ele fez de serviço para mim. E eu entrei e ele falou: entra aqui, pastor, tudo bem? Sabia que eu era pastor, é de outra igreja aqui em Atibaia. E aí ele falou: pastor, toma um café aqui comigo. Eu estava meio apressado, né? E aí ele contou a história. Ele é um viúvo, tem ali seus 70 e poucos anos. A esposa morreu já faz algum tempo. O filho mora longe. E ele vive ali sozinho. E falou: pastor, vem me visitar um dia. Ele caminha com os amigos dele todo dia de manhã lá. Tem um outro senhor que caminha lá também, que eu encontro quase todo dia, especialmente quando eu caminho um pouquinho mais tarde, a partir das 8, tem dia que eu, por causa da nossa rotina lá de levar, de buscar, etc., eu consigo caminhar às 8. E ele está normalmente, a partir de umas 8h30, ele está no lago caminhando. E às vezes ele fala assim: Pedro, posso caminhar com você? Eu falo: pode. E aí a gente os dois tiram o fone, né? E a gente vai conversando de teologia, e dá uma volta, e bate papo, e conversa. E ele também é um senhor viúvo, sozinho, e caminha lá todos os dias, vai lá com o carrinho dele no lago, e também já idoso, mais de 70 anos, e os filhos moram longe. Quando eu vejo um idoso reclamando da esposa, a esposa reclamando do marido, eu tenho vontade de pegar pela mão e falar: aqui, deixa eu te apresentar algumas pessoas aqui. Porque esses são crentes, olha, não sei como que é, mas não parecem pessoas problemáticas. Um desses senhores chorou um dia falando da esposa. E as pessoas que têm, às vezes, têm essa companhia, até alguém para brigar. Né? Esses não têm alguém para brigar. Essa companhia, sabe esse negócio de levar no médico, de estar junto, às vezes de assistir um filme, de ter essa relação humana que seja ali em casa, acontece alguma coisa, liga para alguém. Tem gente que não tem, mas é propósito do casamento, como essa relação de amizade, oferecer companhia. Não é bom que o homem esteja só. Por algum motivo, né, me parece, turma, que os homens, sexo masculino, são mais propícios mesmo a querer companhia. Né? É mais raro você encontrar viúvos do que viúvas. Mas é interessante que não é uma exclusividade. Né? O texto não está dizendo que... É que normalmente as mulheres elas substituem melhor essa ausência de um cônjuge com outras relações. Às vezes tem filhos, netos, enfim... Mas é interessante que o texto menciona essa ideia da solitude, algo que não é o plano original de Deus. Essa relação horizontal, ela precisa acontecer, e esse é o primeiro aspecto, que esse relacionamento próximo, que visa o bem do outro, baseado na justiça e na verdade, pode oferecer uma companhia. Mas outro texto, nós estamos estabelecendo o que eu chamaria de uma mini teologia bíblica, ok, da amizade, porque a gente vai... São 4, então eu vou bem rapidinho, mas eu poderia pegar vários temas desse ao longo da Escritura, avançando um pouquinho. Então eu vou avançar alguns versículos e vou lidar agora com outro aspecto, outro elemento que compõe essa relação de amizade aplicada ao casamento. Diz assim, pulando alguns versículos, mesmo capítulo, Gênesis 2, 24. Por isso deixa o homem o pai e mãe, se une a sua mulher, tornando os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Se o primeiro elemento que compõe essa amizade no casamento é a companhia, no versículo 25 há um segundo elemento. Eu poderia usar no versículo 24, unir-se à mulher, mas não vou usar hoje. Mas eu quero falar de algo aqui do versículo 25. Diz o texto bíblico: ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam.
Então é interessante, né? Nós temos aqui o casal, ele é criado e eles andam nus, peladões. Né? Aliás, né, teve um pastor amigo meu que ele pediram oração na igreja dele e o nome do homem era Adão. E ele disse, vamos orar pelo Adão. Né? Então aqui é o orar peladão, né? Porque o Adão está peladão. E eu já fiz essa também, vamos orar pela dona não sei o que lá e tal, acontece também. Né? Ok, acontece. Para a língua portuguesa, essas coisas fazem parte. Mas aqui a gente oraria peladão mesmo, porque é esse o propósito do texto, mostrar como eles se apresentam um para o outro, fisicamente, mas há algo nesse texto que demonstra que não é só fisicamente. Os dois andavam nus e aí ele faz uma análise interior dos dois e não se envergonhavam. Está mostrando aqui que há um aspecto de entrega da alma. O corpo está nu, mas a entrega é total. Não há vergonha aqui, as almas estão expostas. As pessoas estão na sua vulnerabilidade máxima. Estão nus, um diante do outro. E de certa forma, esse é o ideal do casamento. Não quero falar como que você vai andar na sua casa, isso é problema seu. Mas o ideal da transparência, dessa sinceridade. Vocês sabem que a palavra sinceridade, ela vem de uma ideia latina, que os escultores da Roma Antiga, eles faziam as esculturas de pedra, e quando o escultor não era muito bom, o que ele fazia? Ele consertava os erros com cera. E aí, nossa, que escultura bonita, e tá tudo de cera ali, né? E a sinceridade quando não tinha cera. Então ele está mostrando a escultura naquilo que ela é. E essa é a ideia do texto. Eles são aquilo que... Tudo bem que eles são perfeitos aqui. Mas o casamento é um ambiente, turma, em que não há segredos. O casamento ele é um ambiente em que a gente deveria ter a oportunidade nessa amizade de compartilhar os nossos temores, de compartilhar as nossas lutas e, desculpa, as nossas tentações e as nossas quedas. É esse ambiente de transparência, é esse o nível de amizade, pelo menos, que foi perfeita no começo. Okay? Não havia queda ali, mas enfim. Mas os dois estão um para o outro sem o instituto da vergonha. Eu me lembro, mas a gente vai sempre relacionando essas histórias, não de casamento, mas na Segunda Guerra Mundial. Conhece essa história do Winston Churchill? Não conhece? Vocês conhecem? Conhece, Sérgio? Winston Churchill foi pedir ajuda aos Estados Unidos para ganhar de Hitler na Alemanha e foi para os Estados Unidos. O Churchill pegou o avião, foi para lá e Churchill gostava de trabalhar na banheira. Então ele ficava na banheira tomando banho, fumando charuto. A secretária ficava do lado de fora do banheiro, anotando aquilo que o Churchill mandava ela ditar. E Churchill estava hospedado na casa do Franklin Delano Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos. E o que ele estava fazendo? Estava na banheira, tomando banho e conversando com a secretária, e de repente entra o presidente dos Estados Unidos. E nesse momento foi também quando aí a secretária saiu e o Churchill sai do banho e encontra o presidente dos Estados Unidos como veio ao mundo. Né? E ele eis que diz o seguinte, o Franklin Delano Roosevelt fala, nossa, Churchill. E Churchill diz assim, veja, não há segredos entre nós. Né? Então, é essa a ideia aqui do texto. Né? Essa é a ideia do texto. Não há segredos entre nós. Somos o que somos. O casamento tem esse aspecto da amizade. O que acontece é que depois desse texto aqui, o pecado entra no mundo. Então, tudo que a gente viu nessa parte de companhia e sinceridade, estava no mundo perfeito. Depois o pecado entra no mundo, as coisas se complicam, se complexificam, a amizade no casamento agora tem uma série de coisas que vão contra o casamento. E aí nós temos que lidar com os elementos de um mundo pecador, pecaminoso, imperfeito,
E vem o texto de onde eu tirei o título desse estudo aqui, que é Provérbios 2,17. O texto diz assim, falando para um jovem, né? O bom siso te guardará, a inteligência te conservará, e fala um monte de coisa, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade, e se esquece da aliança do seu Deus. Interessante esse texto aqui. Está mencionando algo que no casamento tem que ver com um compromisso de exclusividade. O que eu acho interessante nesse texto é que o texto é escrito por um jovem e vai falando, olha, tenha juízo, tenha sabedoria na vida, o juízo vai te guardar de más companhias, vai te guardar das más decisões, vai te guardar das pessoas que só praticam o mal. E ele chega em algum momento e fala assim, e vai te livrar dessa pessoa que quer o adultério, dessa mulher. E às vezes pode ser o homem, não tem problema nenhum. Quer dizer, tem, né? Mas poderia ser o outro lado. Mas é interessante que o texto faz uma comparação entre deixar o amigo da mocidade e quebrar ou esquecer da aliança com Deus. E já esquece o jovem. Não está mais falando do jovem. Quem deixa o amigo é a mulher que está procurando sexo fora do casamento. Quem esquece da aliança é essa pessoa que é adúltera aqui. E turma, isso é interessante, né? Que há um elemento exclusivo na amizade do casamento que outras relações de amigo não têm, que é o elemento da exclusividade. Vocês já viram na escola, não sei se já aconteceu com seus filhos, de às vezes seu filho, sua filha, enfim, tem amigos na escola e tem algum ciúme de do amigo ter amigo? Acontece, né? O que você fala? O que você fala? Ô filho, ô filha, pode ser amigo de todo mundo, aí não tem problema. E no casamento? Não tem problema. Rapaz, tem problema, tem problema. Porque o nível de amizade, de compromisso, de exclusividade no casamento é sem igual. Sem igual. Se essa relação de proximidade que promove o bem de ambas as partes, ela é uma relação de proximidade sem igual, que não admite pessoas de fora. Turma, é muito comum, hoje é muito comum as duas partes, mas é muito comum pessoas caírem nessa área. Nenhum de nós aqui está imune, talvez já tenha acontecido no seu relacionamento. E isso são questões sérias. Deus está compreendendo aqui que é um abandono de amizade, que é um abandono da aliança com Deus. E em igreja a gente lida com casos assim, a gente luta com coisas assim. Então, mas é sério, casamento é exclusividade, é alguma coisa necessária. E rompe essa fidelidade, em primeiro lugar com Deus e depois com o cônjuge. E para a gente terminar, o último texto que eu quero trazer para vocês são 3 versículos de um mesmo capítulo, que é Provérbios 27, 6, 9 e 17. 27, 6, 27, 9 e 27, 17. Que tem que ver também com esse mundo caído, ok? Olha lá. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Perfume e incenso trazem alegria ao coração, mas do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. E como o ferro com o ferro se afia, assim o homem é seu amigo. Não está falando de casamento aqui. Mas se a gente está estabelecendo que o casamento oferece, num nível sem igual, companhia, sinceridade e transparência num nível sem igual, compromisso de exclusividade num nível sem igual, o que esses últimos textos ensinam para a gente é a parte difícil da amizade no casamento. O nível de ferida no casamento também vai ser sem igual. Quem fere por amor, diz o texto, conselho sincero,
ferro como ferro se afia. Turma, a pior coisa que pode acontecer num casamento, e eu vi isso já acontecer em alguns casamentos, especialmente de longos anos, é um cônjuge chegar e falar assim, cansei de falar, cansei. Tem um irmão muito querido aqui da igreja, um dia chegou para mim e disse assim, Pedro, você não desiste de falar comigo? E eu falei assim, você não me conhece, né? Eu não desisto. Enquanto eu for pastor, eu vou falar. Hoje eu só demoro um pouco mais, mas eu falo. Vocês me conhecem, o membro da igreja sabe. Se tem alguma coisa que precisa ser dita, vai ser dita. Vai ser dita. Talvez não na hora. Normalmente se eu falo na hora, eu falo errado. Mas eu falo depois. Falo, reúno. Muitos de vocês já tiveram conversas difíceis comigo, faz parte. Mas isso compõe relações próximas. E no casamento isso é necessário. É a pessoa que Deus colocou, desses amigos que ferem, para o bem, para o crescimento. É a pessoa que Deus colocou que mais vai te ferir, mas que mais vai fazer a gente crescer. Eu estava ouvindo um podcast recentemente do falecido Tim Keller, e ele era sobre uma igreja, determinada igreja que acabou e que deu um monte de problema e tudo mais, que acontece em igreja também, e sobre um determinado pastor que deixou o ministério por problemas de caráter. Ele fazia bullying com todo mundo, não no nível que eu faço, pior. Né? Ele era um cara complicado, gritava e fazia uma série de coisas, enfim. E aí o pessoa que estava entrevistando esse Tim Keller falou, por que com você não aconteceu, sendo que você tem bastante projeção? Aí ele estava explicando que na igreja de onde ele veio, havia uma série de mecanismos de prestação de contas. Havia um grupo de liderança, havia denominação, e isso é uma coisa muito importante. Mas no momento ele parou e falou o seguinte, mas tem um fator a mais. A minha esposa não me deixa errar. Porque se eu errar, ela vai me cobrar em casa. E ele disse mais, feliz é o homem, feliz é a mulher que tem um cônjuge que não te deixa errar em paz. Isso é verdade, cara. É a pessoa que Deus colocou na sua vida para não deixar você errar em paz. É essa pessoa que está no seu lado, ou no caso da Dani, na sua frente. Ou no caso do Sérgio, em algum lugar. Não. É a pessoa que... É essa pessoa. Eu gosto de um texto, do Mateus 19, que diz assim. Olha o que esse texto diz. Está falando contra o divórcio. Ele diz o seguinte. Isso não é frase do padre, não. A frase é: o que Deus uniu, não separe o homem. Então, todo casamento, quando ele é consumado, significa que Deus uniu aquele casal. Deus estava lá. O que ele está dizendo? Aprofundando essa ideia aqui, a pessoa que Deus escolheu para o seu crescimento foi escolhida por Deus a dedo. Entre 8 bilhões de pessoas, ele falou, você vai casar com esse cara. E vai promover feridas de amor. Conselho sincero, ferro que afia ferro. E eu lembrei bastante desse aspecto, não necessariamente de você, querida, mas eu fui no dentista essa semana, né? E eu fui quebrou um dente, ele foi fazer a restauração e o dente grudou no outro. Sabe quando tem a restauração que ele põe um negocinho, não temos dentistas aqui presentes hoje? Temos? Não. Ok, Deus nos livrou hoje, né? Não. Os dentistas não puderam vir hoje. E aí ele foi passar o fio dental e não entrava o fio dental no dente. Né? Desculpa assim, ser tão transparente com vocês. Assim. Não saiu carninho, nada. Né? E aí ele começou a tentar lixar. E é um dentista extremamente calmo. Né? As crianças entendem que ele é um personagem, bem Max, sabe? Que ele assim, nossa... Mas ele começou a ficar, rapaz, e começou a lixar lá.
E aí, e eu lá, né? Falei, nossa, vai dar horário da academia. E eu lá, né? É aquele dia que eu cheguei tarde, igual assim, né? Aí ele começou, rapaz, ele ficou uns 20 minutos lixando o meu dente. E eu lembrando desse texto. Que como com o ferro se afia lá. E aí jogava uma lixa fora. E aí, lixou tanto que o meu dente está redondo, né? Eu tenho um dente redondo agora aqui, né? Mas agora eu faço assim, o fio dental entra e sai, assim, né? Eu posso usar corda, aquela corda do Glaucio lá, tranquilo, né? Porque... Mas esse é o processo. Às vezes precisa esse atrito. Quando tem o atrito, é ruim, mas é a oportunidade. Deus está, de alguma forma, nesse controle. Tem alguma coisa que não está bem, porque a Bíblia fala que a gente semeia justiça em paz. Então tem algum tipo de injustiça acontecendo nesse relacionamento, para estar tendo esses atritos. E é a forma que Deus tem para promover o nosso crescimento. São esses 4 aspectos, turma, que eu queria trazer para vocês hoje, que compõem esse relacionamento de amizade. É a companhia, eu quis fazer tudo com C, né? Companhia, sinceridade, compromisso e crescimento, né? E eu quero terminar, então, fazendo algumas perguntas aí. E realmente terminar, a gente vai orar pelo alimento e já vai para lá, né? Para a gente pensar um pouquinho aqui. Primeiro, olhando esses 4 aspectos, o que você acha que está mais forte no seu casamento hoje, no seu relacionamento? Vocês são boas companhias, vocês têm sido sinceros, têm um compromisso de lealdade muito forte e estão amadurecendo juntos nas lutas aí. Avalia. Normalmente não está bom em tudo. Está melhor numa coisa ou na outra. Tem coisa escondida aí? Se tem coisa escondida, você já sabe que não é a sinceridade que está melhor. Então eu vou para a segunda pergunta. Então, qual desses você acha que você tem que melhorar? Porque nós estamos trabalhando, tem mais coisas de casamento para lidar na escritura, mas esses 4 compõem bastante coisa importante aqui. Ok? E falando do aspecto do crescimento, você já pensou que você deveria agradecer pelas lutas que você tem no seu relacionamento? Porque é assim que a gente cresce. É assim que que Deus vai trabalhando. Agradeça a Deus por essas coisas. Pelas dificuldades nessas daí também. Agora, deixa eu só terminar falando uma coisa então. Nós somos uma igreja aqui, turma. Na nossa igreja a gente faz assim. Quando alguém tem uma situação que precisa de ajuda externa, normalmente me procura. Às vezes procura outros irmãos, não tem problema. Mas se você tem alguma situação que você queira alguma ajuda externa, depende da agenda, claro. Mas, cara, a gente pode sentar um dia juntos e abrir... Em igreja bíblica a gente faz o seguinte. A gente senta na salinha ali e abre a Bíblia junto. E aconselha com a Escritura. Ouve o caso real. Entende o que está acontecendo, às vezes, no coração, no relacionamento. Lembra do texto bíblico, é isso que eu faço há mais de 20 anos. E a gente casa os dois. E cria um plano para que o texto bíblico venha frutificar no seu coração e no seu relacionamento. Aproveita isso, turma, aproveita isso. Isso faz parte da vida da igreja. E muitos de nós têm sido beneficiados. Eu já fui muito beneficiado por pastores que nos aconselharam e me aconselharam a melhorar, mudar nessas áreas e em outras. É isso.